Situação de risco. Crianças que foram agredidas por padrasto já foram liberadas do hospital e foram encaminhadas para um abrigo. A mãe também foi presa, acusada de omissão. Nova oportunidade. 4 detentos de presídios catarinenses passam no vestibular para a Universidade Federal de Santa Catarina. Intimidação. Ao vivo, as informações sobre os ataques à imprensa. Hoje à tarde, na capital, traficantes danificaram carros e deram tiros para o alto. E no esporte, os detalhes da disputa pelas 3 últimas vagas do quadrangular do Catarinense. 6 equipes ainda têm chances de classificação. E fora dos gramados, a Justiça Desportiva decide hoje a situação dos jogadores do Avaí Figueirense envolvidos na briga do Clássico. E o presidente da Federação Catarinense de Futebol fala sobre a polêmica apreensão do veículo particular. O carro não está licenciado, o carro não está em dia. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. A mãe das 3 crianças que foram torturadas em Joinville deve perder a guarda das crianças. A Promotoria da Infância e Juventude entende que ela foi omissa ao permitir as agressões. O menino de 5 anos, a menina de 9 e o garoto de 12 passaram um fim de semana no Hospital Infantil de Joinville. Eles receberam cuidados médicos para tratar os ferimentos causados pelas agressões. Estiveram internados, não receberam visitas. Depois de ganhar alta no fim da tarde de ontem, foram encaminhados para um lar de acolhimento da cidade. A Promotoria da Infância e da Juventude vai entrar com uma ação de destituição do poder familiar contra a mãe. Isso deve ocorrer assim que o promotor receber a cópia do auto de prisão em flagrante e os documentos do acolhimento institucional das crianças. Em virtude de que não foi a primeira ocorrência, sim, já vinha há algum tempo as crianças sofrendo esse tipo de maus tratos, então eu acho por bem, pelo menos no primeiro instante, suspender o poder familiar dela, que é a primeira medida de forma liminar, e posteriormente, futuramente, numa análise de todo o processo, provavelmente a destituição completa do poder familiar dela. O destino dos 3 menores vai ser analisado com cautela. Por enquanto, eles vão permanecer no lar de acolhimento. A promotoria afirma que a preferência é a busca pela família ampliada, mas que para poder ficar com as crianças, o familiar precisa ter algum vínculo afetivo. Caso não haja nenhuma pessoa em condições de receber essas crianças, familiares da família ampliada, automaticamente, depois da destituição do poder familiar da mãe, elas serão colocadas numa família substituta. Gildeane dos Santos Silva, de 27 anos, o padrasto, e Edna Aparecida dos Santos Ferreira, de 31 anos, a mãe das crianças, continuam presos no Presídio Regional de Joinville. O caso só foi descoberto depois que vizinhos denunciaram o casal à polícia. E um homem apontado como integrante do PGC foi preso hoje no norte do estado. Cleiton Rodrigues Chagas, de 23 anos, era foragido da Penitenciária Industrial de Joinville. Ele recebeu o benefício de saída temporária no dia 23 de dezembro e deveria ter retornado no dia 30 do mesmo mês. O Serviço de Inteligência do 8º Batalhão da Polícia Militar em Joinville fez levantamentos e localizou o paradeiro de Cleiton em Garuva, município vizinho. A operação contou com o apoio de policiais civis da região. Foi identificado aí o suspeito, abordado, foi bem tranquila e foi realizadas as buscas pessoais e posteriormente a busca de objetos ilícitos ou coisas na residência. E nas buscas nessa residência foi encontrado também um revólver calibre 32 com numeração ilegível. O revólver calibre 32 encontrado na casa onde ele morava com o irmão estava com a numeração raspada. 3 munições intactas também foram recuperadas. De acordo com a polícia, Cleiton já foi preso por tráfico, porte ilegal de arma e homicídio. Em Tubarão, no sul do estado, a polícia fez a maior apreensão de crack deste ano, só desse tipo de entorpecente. Meses de investigação levaram a Polícia Civil à apreensão de quase meio quilo de crack. A quantidade é suficiente para produzir pelo menos 3.600 pedras, o que renderia até R$18 mil aos traficantes. A droga estava na casa de um dos investigados, onde era preparada para comercialização. 2 homens foram presos e encaminhados ao Presídio Regional de Tubarão.
onde aguardarão por decisão judicial. De acordo com o delegado, esse tipo de apreensão é fundamental para coibir o tráfico de drogas. A intenção é sempre, atingir de forma mais contundente a organização criminosa envolvida no tráfico, não só prendendo aqueles que trabalham como vapor, entregando a droga, como também aqueles que armazenam e, se possível, também os que efetuam a compra e o financiamento do tráfico. Esta foi a maior apreensão de crack este ano na região de Tubarão. E depois de Chapecó ter sido considerada a cidade com o maior número de homicídios no estado, a população foi às ruas protestar. Parte das lojas na Avenida Getúlio Vargas foram fechadas e os comerciantes liberaram os funcionários para participar da manifestação. Cerca de 1.500 pessoas e representantes de 50 entidades foram às ruas. A população pede o aumento de efetivo das polícias para tentar diminuir o número de crimes praticados na cidade. Entre as reivindicações que vieram estampadas em camisetas, a principal é pela rápida atuação da justiça na resolução de crimes, como o recente caso do bombeiro que matou a ex-mulher e a sobrinha. Por mês são registradas em Chapecó cerca de 25 mil ocorrências, o que deixa o município em primeiro lugar no ranking estadual em números de homicídios. Somente neste ano, 15 pessoas já foram assassinadas. E no próximo bloco, 4 detentos do regime semiaberto na capital são aprovados no vestibular da UFSC. E ainda pedras e tiros. Equipes de reportagem de Florianópolis foram intimidadas hoje em um morro da capital. Em busca de uma nova realidade, depois de um longo período de aprendizado, 4 detentos que estão em presídios do estado passaram no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Cumprindo pena por tráfico internacional de drogas há 3 anos, este detento passou na primeira chamada para o curso de serviço social da UFSC. Da cela da penitenciária, ele vai para a sala de aula da maior universidade pública do estado. Vou sair daqui já com outra cabeça, cabeça mais focada no trabalho e no profissional, 180 detentos estudam dentro dos presídios de Santa Catarina através de professores da Secretaria de Estado de Educação. 38 presos se inscreveram para o vestibular da UFSC e 4 foram aprovados. Para ingressar na universidade, eles precisam estar cumprindo pena no regime semiaberto. Das 49 unidades prisionais existentes em Santa Catarina, mais da metade oferece estudos para os presidiários. Em uma destas salas improvisadas, eles se preparam para o vestibular. Um dos alunos que passou foi alfabetizado dentro do presídio. Estudar dentro de uma prisão não é uma tarefa fácil e simples, sobretudo para um vestibular de Universidade Federal. E eles se mantêm firmes, estudam mesmo dentro de alojamento, com falta de material adequado, com falta de condição de concentração, mas ainda assim eles conseguem se manter firmes no objetivo e alcançar uma vaga no ensino superior. Este homem foi preso por roubo há 6 anos. Depois de um laudo de insanidade mental, ele precisou ser internado no hospital de custódia da penitenciária de Florianópolis. Aqui aprendeu a ler e a escrever. Agora está estudando para alcançar o maior sonho, o de passar no vestibular para engenharia. Eu vou continuar estudando lá fora também. Quando sair daqui não vou mais beber cachaça, não vou usar mais droga. Porque a minha vida de 93... desde criança foi uma desgraça. As temperaturas seguem elevadas na quarta-feira. Pela manhã e à noite pode haver pancadas isoladas de chuva, principalmente na faixa litorânea. A mínima fica em 15 graus na Serra e a máxima em 34 no litoral norte e sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Na Grande Florianópolis e Oeste, máxima de 28 graus. E no Vale do Itajaí, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Novidade na saúde. A realização dos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C será ampliada em Santa Catarina. O teste rápido é simples, apenas um pique no dedo e 2 gotas de sangue. A partir daí, o teste permite a detecção de doenças como HIV, sífilis e hepatites B e C. É um método prático e ágil que começou a ser implantado em Santa Catarina no final do ano passado.
Esse tipo de teste possibilita que o paciente, em menos de meia hora, tenha acesso aos resultados. Nós temos dois tipos, que é o Rapid Check, que é este aqui, e o Biomanguinho. Então eu fiz deu positivo, eu faço a sequência do Biomanguinho, deu positivo, eu encaminho ele por centro de aconselhamento e triagem, aonde ele vai fazer o restante dos exames para confirmar que ele está com HIV, né, que ele se tornou um HIV positivo, e as condutas a serem tomadas. Agora o método que já era realizado nos hospitais será disponibilizado também nas unidades básicas de saúde do Estado. Para isso, uma capacitação com os profissionais da saúde está ocorrendo de forma simultânea. O objetivo é facilitar o diagnóstico precoce. Ele vai fazer o seu tratamento, ele vai fazer seu acompanhamento com o infectologista, mas ele vai ter uma qualidade de vida. Ou seja, as chances desse vírus se propagar diminuem, é isso? Se diminui porque ele vai usar o retroviral, né, as medicações próprias, e ele vai ter uma melhora na sua vida. O resultado do teste tem a mesma confiabilidade dos exames convencionais e deve ser realizado quando o paciente tiver um comportamento de risco, como relação sexual sem uso do preservativo ou compartilhamento de seringas. Santa Catarina possui 27 mil casos registrados de HIV. É o estado que mais tem pessoas portadoras da doença no Brasil. Edilamar é uma delas e sabe da importância de realizar o teste e fazer o tratamento. Há 10 anos, ela descobriu que era soro positivo. A gente imagina que a gente vai morrer dali um mês, dali poucos dias, né? Mas conseguir dar a volta por cima. E depois do intervalo, o Tribunal de Justiça Desportiva julga a briga generalizada entre jogadores do Figueirense. E daqui a pouco, intimidação. As informações sobre os ataques contra equipes de imprensa em Florianópolis. Traficantes danificaram carros e deram tiros para o alto hoje à tarde. Pontos, o Criciúma, além de vencer o Atlético de Ibirama, precisa torcer contra 4 concorrentes. O jogo vai ser no Heriberto Wilson. Quarto colocado na tabela com 12 pontos, o Figueirense, por ter melhor saldo de gols que o Verdão e o Joinville, pode se classificar com uma vitória simples contra o Juventus no Orlando Scarpelli. O Jack, em quinto, também com 12 pontos, tem que vencer o Marcílio Dias na Arena. Além disso, precisa secar Figueirense ou Criciúma. A Chapecoense, que voltou a ter chances de classificação depois da vitória sobre o Avaí, está na 6ª posição com 12 pontos e enfrenta o Brusque na Arena Condá. Missão: vencer com bom saldo de gols. O Marcílio Dias, na 7ª posição com 10 pontos, tem a obrigação de ganhar do Jack e ainda precisa cruzar os dedos para que Criciúma, Figueirense e Verdão do Oeste percam seus jogos. Juventus, Atlético de Ibirama e Avaí já estão fora da disputa do quadrangular. Os outros 3 times que vão disputar o hexagonal saem dos confrontos da última rodada. 2 equipes serão rebaixadas. E o Tribunal de Justiça Desportiva está julgando neste momento o caso da briga entre os jogadores de Figueirense e Avaí no clássico do dia 16 no Orlando Scarpelli. Pois é, a situação mais complicada é de Eduardo Costa e Marquinhos. Os dois podem pegar até 18 jogos de suspensão. A repórter Kalinka Schutel está ao vivo na sede da Federação Catarinense de Futebol em Balneário Camboriú e tem mais informações. Boa noite, Kalinka. Boa noite, Cibele e Gregório. Agora há pouco aqui na sede da Federação Catarinense de Futebol, em Balneário Camboriú, começou o julgamento dos envolvidos na confusão do clássico. Ao todo serão 12 julgamentos. A sessão deve durar em torno de 3 horas. A informação mais aguardada é sobre a punição dos jogadores havaianos, Marquinhos Santos e Eduardo Costa, que podem pegar até 18 jogos de suspensão, somando as penas de agressão e também por provocar o público, sendo que essa pena só pode ser válida na Federação Catarinense de Futebol, ou seja, o catarinense deste ano e também perdendo jogos do catarinense de 2015. A reportagem completa e todos os detalhes amanhã no Jogo Aberto SC, 12h30. É com vocês no estúdio. Obrigado, Kalinka. E a apreensão do carro do presidente da Federação Catarinense de Futebol virou assunto nas redes sociais. Isso porque o veículo foi levado para o estacionamento da Polícia Militar. O automóvel de Delfim Peixoto Filho foi apreendido durante uma blitz na noite de segunda-feira, em uma avenida de Balneário Camboriú. Segundo ele, o automóvel estava com a documentação atrasada, porque o despachante não fez o pagamento. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o carro ter sido levado para o quartel da PM e não para o pátio de veículos. Aí liguei para um amigo meu, um oficial amigo meu, e pedi, disse, olha, não, rapazes aqui estão muito educados,
Eles têm razão, a culpa é minha. Não é bem minha, mas o carro não está licenciado. O carro não está em dia. Então, eu quero que o carro seja levado para o pátio do batalhão, que é aqui a uma quadra. O presidente da Federação Catarinense de Futebol disse ainda que esta é a primeira vez que a situação acontece e que em nenhum momento usou do cargo que possui para conseguir vantagens. Tem esse costume de usar um pátio que é da prefeitura. Eu conheço porque já aconteceu com a minha filha que o carro foi para aquele pátio e eu fui lá pegar no pátio. E não gostei do pátio. Não gostei. Não tem segurança nenhuma que alguém vai, rouba alguma coisa, não sei. Eu, pelo menos, não vejo segurança. Então, como eu conheço a lei, eu digo, tenho direito, então vocês podem levar. Como eles pediram para me levar, eu levei. O comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar esclareceu que, embora não seja comum a remoção de veículos para o pátio do quartel, a situação é legal e está prevista em uma lei estadual. Segundo ele, Delfim pagou todas as taxas e retirou o carro no início da tarde de hoje. E a seguir, discutida hoje a segurança das famílias que estão acampadas desde dezembro num terreno na SC 401 em Florianópolis. E ainda, equipes da imprensa foram intimidadas por traficantes hoje à tarde no Morro do Horácio, na capital. Veículos foram danificados e jornalistas sofreram ameaças. Intimidação. Equipes de imprensa foram alvo de traficantes hoje na capital. Criminosos do Morro do Horácio apedrejaram veículos e ameaçaram jornalistas. Vamos ao vivo à 5ª ADP de Florianópolis, onde está a repórter Priscila Dallagnol com mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Cibele. Boa noite, Gregório. Até o momento, 4 veículos foram alvejados. Desde a manhã de hoje, equipes da TV Com, Jornal Notícias do Dia e RIC Record foram intimidadas. Sob a ordem de que a imprensa estaria proibida de passar pelo Morro do Horácio, bandidos interceptaram os carros em que estavam os jornalistas com chutes e pedradas. 4 tiros chegaram a ser disparados para o alto. A rota alternativa é comumente utilizada para cortar o trânsito da Avenida Beira-Mar Norte e também dá acesso ao Morro da Cruz, onde estão instaladas diversas emissoras de rádio e televisão. As investigações devem iniciar aqui na 5ª Delegacia de Polícia Civil, sob o comando do delegado Otávio Lima. A partir de amanhã, os suspeitos devem começar a ser investigados. A Polícia Militar também foi chamada no local logo depois das primeiras ocorrências, e só conseguiu apreender drogas no local. Ninguém foi preso e, felizmente, ninguém ficou ferido. Gregório, Cibele. Obrigado, Priscila, pelas informações. Tensão também no acampamento Amarildo, na SC 401 em Florianópolis. Uma reunião hoje discutiu a segurança das famílias que estão no local. Após ameaças de morte aos líderes do acampamento Amarildo, o juiz responsável pelo processo se reuniu com os integrantes do movimento em Florianópolis. Eles nos interceptaram, o carro que nós estávamos vindo de Canasvieiras para cá, a 2 quilômetros da ocupação. Nos imprensaram contra o guarda-reio. Só não provocou um acidente maior porque nós conseguimos frear o carro, a nossa velocidade era baixa. A conversa, que durou mais de 2 horas, tratou da segurança das famílias e do cumprimento do acordo judicial. O acordo está sendo rigorosamente cumprido, pelas duas partes, tanto com relação ao proprietário, que se comprometeu a manter o fornecimento de água e luz, e pelo movimento também está sendo cumprido tudo o que foi combinado no dia 7 de fevereiro. Nos próximos dias, funcionários da Celesc deverão ir até a área para efetuar melhorias no abastecimento da rede que já existe no local. Na verdade, a gente não está fazendo nada diferente do que já estava, A gente está simplesmente, é tudo com o custo deles, A Celesc só vai autorizar essa troca no ramal de ligação para maior suporte das unidades que estão sendo ligadas aqui, Mas uma rede já existente. As mais de 700 famílias estão acampadas desde dezembro, mas devem deixar o local até o dia 15 de abril. A posse da área de 600 hectares às margens da SC 401 está sendo discutida na Justiça.
As taxas de cartórios de registros de imóveis e tabelionato de notas podem ficar mais caras em Santa Catarina. Um projeto de lei do Judiciário pretendia baratear as custas, mas acabou recebendo emendas da Assembleia Legislativa. O Tribunal de Justiça propôs e os deputados aprovaram o PL que prevê a redução das custas de escrituras públicas de divórcios e inventários já a partir de abril deste ano. O governador sancionou a lei, mas vetou as proposições feitas no projeto original, que encareceriam outras taxas cartorárias. Com os vetos, a Casa Civil deve devolver o projeto de lei à Assembleia Legislativa para nova votação em plenário, que deve acontecer até o dia 7 de março. Para derrubar a decisão do governo do estado, os deputados precisam reunir 21 votos. Tarefa difícil, mas não impossível, já que até mesmo dentro da base aliada existem divergências. Para o deputado Aldo Schneider, da base governista, é possível reduzir custas, mas o aumento de outras taxas é essencial para corrigir a defasagem do estado diante da tabela praticada na região sul. O autor das emendas também defende que o ISS, imposto retido aos municípios, fosse pago pelo contribuinte, em vez dos cartórios. Praticar a justiça tributária ou até a questão social. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Já para o deputado Reno Caramori, do PP e também da base aliada, o projeto de lei deve se manter com a redação original. Ele é contra o aumento das taxas cobradas pelos cartórios. É muito complicado cada problema aumentar a taxa. Quem paga é a população. Eu entendo perfeitamente que os cartórios devem ter a sua remuneração. Agora, é muita coisa para um cidadão. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, que protocolou ofício na Alesc contrária ao aumento, as atividades notarial e registral são serviços públicos e devem ser sem fins lucrativos. Quando você cria uma trava econômica para que essas pessoas tenham acesso aos cartórios, e a trava econômica não pode se desconsiderar, isso gera informalidade. E antes de encerrarmos, vamos dar uma conferida no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento intenso nos dois sentidos, mas para quem sai da ilha de Santa Catarina um pouco mais complicado. O mesmo acontece mais à frente na BR-282, a Via Expressa. E agora bastante calor em Florianópolis, 26 graus. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.